Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do ciclo do carbono, né? A importância do ciclo do carbono para a existência da vida, né? No planeta Terra, para a existência de nós seres vivos, né? No aspecto geral. Não podemos esquecer, né, antes de entrar propriamente dito no ciclo do carbono, as formas alotrópicas do carbono. Né? As principais seria o carbono diamante, o carbono grafita, né, o fulereno, e a gente também tem o grafeno e os nanotubos. Tá? Vocês podem ver que nessas formas alotrópicas, qual é a diferença? Né? É a disposição dos átomos de carbono. Tá? Mas eu não quero dar ênfase aqui na alotropia, eu quero dar ênfase no carbono, tá? Relativo à fotossíntese. Então, gente, é importante também que se diga, né, que para nossa existência, essa reação química aqui, ela é fundamental, tá? A reação química da fotossíntese, essa que tu já deve ter visto lá no ensino fundamental em algum momento, né? Mas essa reação ela é fundamental. Por quê? Porque é através dela, né, que as plantas vão conseguir se desenvolverem. E se a gente não tiver o reino plantar, e se a gente não tiver as plantas, fica complicado da gente sobreviver, né? Vamos comer o quê, né? Ah, mas eu vou comer só carne. Bom, mas e os animais que vão fornecer essa carne vão comer o quê? Então a gente precisa efetivamente, né, desse ciclo da fotossíntese aí para nós, que é pegar o CO2, o gás carbônico, junto com a água, formar na presença de luz, formar glicose mais gás oxigênio, igual está na reação química aqui para a gente, tá? Além do mais, as plantas aí tendem, né, sempre a absorver esse CO2 da atmosfera, nem a gente está vendo aqui na imagem, né, juntamente com a luz do sol, fazer essa fotossíntese e liberar o que para nós, que é de nosso interesse? O gás oxigênio, né? Vai nos ajudar a respirar aí. Então, isso é fundamental para a nossa existência. Ainda sobre o carbono, não dá, né, para deixar de mencionar a questão do carbono nos oceanos. O carbono através de quem? Através do CO2. Então, esse CO2, esse gás aí, quando chega no oceano, né, em contato com a água, CO2 mais H2O, forma o ácido carbônico, deixa esse meio acidificado. O ácido carbônico ele vai liberar o íon bicarbonato e o íon carbonato para a gente, juntamente com os íons H+. Esses íons H+, acabam necessariamente, né, deixando o meio mais ácido, deixando aí então a água do oceano mais ácida. Tá? E essa acidez aí que nós falamos, ela vai interagir, né, por exemplo, com carbonato de cálcio, que é um sal presente no oceano, que está lá fazendo parte, né, das espécies marinhas e tudo mais. Tá? Então, além disso, né, esse excesso de acidez vai interagir sob diversas formas conosco no oceano. Esse oceano vai fazer troca gasosa, né, que nem a gente está vendo aqui. Tá? Vai fazer troca gasosa também através do processo de respiração, né, que nem está mostrando aqui, né, e do processo de fotossíntese. Então aqui eu posso ver a volta do carbono para a atmosfera, né? Através da vegetação, né? Através das trocas que acontecem com os oceanos, através também da queima de combustível, e aqui na queima de combustível fóssil, na indústria e tudo mais, no próprio carro, quando a gente usa e queima combustível, esse CO2 ele acaba desequilibrado no meio, né, nesse ciclo, porque eu tenho um excesso dessa queima atualmente aqui, e esse excesso faz com que eu tenha
muito CO2 na atmosfera que as nossas vegetações, os nossos oceanos não dão conta de absorver. Né? Eles não precisam de tanto CO2 assim. E aí o que acontece? A gente fica com excesso de CO2 na atmosfera. E o que isso causa? Isso causa aquecimento no nosso globo terrestre. E o aquecimento no nosso globo terrestre causa outros fatores, outros desequilíbrios. É tudo uma engrenagem. Quando alguma coisa nessa engrenagem está em falta, né, ou está em excesso, a gente vai necessariamente ter problema, tá? Quero chamar a atenção agora aqui para o ciclo do nitrogênio. Gente, no ar atmosférico, a gente sabe que em torno de 78% do ar que nós respiramos é gás nitrogênio. É o nitrogênio molecular, aqui onde eu estou com a setinha, é o N2. O que acontece? Esse nitrogênio ele acaba chegando ao solo e sendo fixado através da ação de bactérias, tá? Então ele chega tanto pela chuva, né, que é o nitrogênio que estava no ar, quanto por resultado, né, de excrementos de animais, os nossos próprios excrementos também e tudo mais que acaba indo para a Terra, tá? Então, esse nitrogênio que vem da atmosfera, ele é absorvido, fixado por ação de bactérias, vira amônia, tá? Essa amônia também por ação de bactérias, né, um processo que nós chamamos de nitrificação, essa amônia vira nitrito, que é o NO2-. Além do mais, o nitrogênio que vem através de fezes e através de decomposição de matéria orgânica, chega na Terra na condição de amônio e vira também nitrito, é o processo de nitrificação. Esse processo, né, é importante porque dentro do ciclo do nitrogênio eu consigo produzir o nitrato, que é o NO3-, também pela ação das bactérias. E esse nitrato vai ser fundamental para que ocorra o processo que nós chamamos de assimilação. O que é assimilação? É quando as raízes das plantas elas absorvem esse nitrato aqui, né, para poder se desenvolver, né, para poder efetivamente crescer e tudo mais. Então, é fundamental o ciclo do nitrogênio também para a nossa existência, porque se eu não tiver quantidade de nitrato suficiente, eu não vou conseguir ter uma produção primária, né, na agricultura bastante suficiente para isso. E aí eu posso ter problemas. E depois esse nitrato, por ação das bactérias, ele vai sofrer o processo reverso, contrário, que é a desnitrificação. Essa desnitrificação vai fazer com que esse nitrato vire N2 e volte de novo, né? Esse nitrogênio volta para a atmosfera como gás. Então vocês podem ver aqui no ciclo do nitrogênio o quão importantes são as bactérias. São fundamentais no ciclo do nitrogênio, né? Se a gente não tiver as bactérias aí atuando, é um problema. Então nem toda bactéria para a gente é ruim, né? Obviamente, muitas que estão no nosso organismo são fundamentais para a nossa existência, e aqui no ciclo do nitrogênio elas também são fundamentais. É óbvio que muitas outras bactérias também são maléficas para nós, né? Que nós vão nos causar doenças, mas não é o caso aqui, tá? Não é o que eu quero retratar aqui. Aqui eu quero falar do ciclo do fósforo, esse elemento químico de símbolo P, que está na família 15 da tabela periódica, também bastante importante, né, para a gente. Por quê? Primeira coisa, assim, né, a gente tem a deposição de fosfato nos mares, fosfato que vem propriamente do solo. Esse fosfato entra dentro da cadeia alimentar, né? Esse fosfato dos mares, ele vai entrar dentro da cadeia alimentar nos oceanos e, enfim, não necessariamente só em água salgada, mas também em água doce, né? Nas águas, nos lençóis de água, tanto seja oceano ou não, tá?
E dentro dessa cadeia as algas vão se alimentar de fosfato, os peixes se alimentam das algas, né? E as aves se alimentam dos peixes. O que acontece? Essas aves vão gerar excremento, né? Elas vão gerar excremento. E nessa geração de excremento tem o quê? Adivinha? Fosfato. Pois é, e daí o fosfato volta para o solo. E aí do solo ele acaba voltando para a água. E aí da água as algas absorvem e as algas vão sobreviver também por causa do fosfato. Os peixes vão comer as algas para sobreviver e as aves vão comer os peixes para sobreviver e depois vão, né, excrementar de novo e nesse excremento vai ter fosfato. Então esse ciclo aqui ele acontece, tá? Além do mais, nós temos o que? As bactérias fosfolizantes, as bactérias decompositoras nos ajudando nesse processo, porque o fosfato do solo vai ser fundamental para o crescimento também, né, das plantas. E essas plantas aí, quando crescem, né, são consumidas por animais. Então os animais acabam absorvendo fosfato. Depois eles vão gerar excremento e esse excremento volta para a terra de novo. E as bactérias fosfolizantes, as decompositoras, vão deixar esse fosfato de um modo biodisponível para quem? Para os vegetais. Então aqui eu também tenho essa condição, né, acontecendo. Naturalmente eu posso entender também que tem fosfato nas rochas, que ao longo do tempo, né, vai saindo das rochas por ação do tempo, da chuva, do sol, e vai sendo também absorvido pelo solo. Quando eu estou falando fosfato aqui, né, eu não estou falando somente do ânion-fosfato, eu quero me referir ao elemento químico fósforo, que vem na forma de fosfato. Tá? E aqui, gente, quero falar do ciclo do enxofre, né? O enxofre, ele está presente no nosso ar atmosférico na forma de SO2, tá? Resultado da oxidação natural do enxofre, tá? Que vem tanto por erupções vulcânicas, né? Esse enxofre, quanto por queima de combustível fóssil. E aí esse enxofre ele é oxidado, vira um óxido, né? O dióxido de enxofre, o SO2. Quando chove, esse SO2 acaba virando H2SO4, né? E vai fazer dois tipos de decomposição na natureza, a úmida e a seca, tá? É importante também a gente relacionar que as emissões de enxofre através dos oceanos, né? Pelas algas, né? E as emissões naturais, né? Pela queima de biomassa, pela queima de combustíveis e tudo mais. Então, o enxofre ele é incorporado aí no ambiente através do dióxido de enxofre, né, do SO2, e dentro dessa forma que ele é incorporado, ele vai sofrer processos, né, de oxidação. Oxidar na química significa perder elétrons, né? Essa oxidação acontece quando o oxigênio se junta a ele, formando dióxido de enxofre. E depois eu vou ter a mistura com a água quando chove e vou ter então o H2SO4, que seria o ácido sulfúrico aqui. Esse processo eu também chamo de chuva ácida, né? É interessante mencionar aqui que o enxofre que a gente está relacionando está presente, né, em de todas as formas no nosso cotidiano, tá? Não somente nessa forma de SO2 e de H2SO4, mas também de SO2, de SO3 e também na sua forma alotrópica, né? Eu tenho o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, que são duas formas diferentes de disposição dos átomos de enxofre. Também fazem parte aí, né, da biodisponibilidade do enxofre para a gente. Ele, se nós pararmos para pensar, o nosso corpo, né, ele tem muitos átomos de enxofre, gente, muitos átomos de enxofre. Então esse elemento está muito presente na vida da gente também. A ideia desse ciclo aqui é só uma forma bastante resumida, né, de como ele fica girando aqui nessa interface. Tá? Vocês podem ver que todos os elementos que eu falei nesse vídeo estavam acompanhados de oxigênio. Tá?
Então, eu vou depois fazer um outro vídeo sobre somente o oxigênio, ok? Um abraço.